Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui começando uma escola de discípulos, trazendo essa aula interativa online para você. Amigo internauta, você não pode ficar de fora. Hoje estaremos falando sobre a grande tribulação. Pegue papel, pegue caneta, fique ligado conosco. Chama o pai, chama a mãe, chama a tia, a avó e vamos mergulhar mais uma vez em um estudo maravilhoso sobre a escatologia bíblica. O que ela propõe sobre a grande tribulação. Nós agradecemos a todos os amigos internautas que esteve conosco acompanhando essa interatividade das nossas aulas. Lembrando a vocês que vocês podem estar acessando o nosso canal no YouTube. Lá está disponível as nossas aulas, os nossos bate-papos, os assuntos que foram tratados previamente nos programas passados. Siga-nos também no Instagram, a Escola de Discípulos. E também a nossa página no Facebook. Temos aí uma visibilidade muito grande, muitas pessoas visualizando, comentando. Já recebemos notícias de pessoas que foram edificadas com a Escola de Discípulos. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer esse assunto maravilhoso para vocês, que é a grande tribulação, né, Pastor Márcio? É isso aí, Pastor Anselmo. É um grande prazer. Comente, curta e compartilhe aí, já logo nessa introduçãozinha, compartilhe, porque quanto mais compartilhamento, mais pessoas estarão visualizando. E hoje com este assunto bastante relevante, pertinente, não é, que é a escatologia. Só fazendo um breve comentário aqui, que quando nós vamos falar sobre escatologia, há muitas pessoas que têm aquele medo, ou por não conhecerem, e é um campo bastante obscuro realmente, mas hoje nós vamos tentar aqui dissertar algumas questões dentro do campo da grande tribulação, valendo a pena lembrar que é da grande tribulação. Então assim, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que ser remetido automaticamente ao livro de Apocalipse, o que Apocalipse significa livro da revelação, né, Lucas? Então automaticamente não é algo obscurecido, e sim revelado. Só que é claro que não é revelado assim, de uma maneira tão explícita, não é? Tem muita coisa ali que tem que ser literalmente bem traduzida, não é? Interpretada, para que possa haver uma compreensão bem lógica. E nós estaremos falando sobre a grande tribulação, e eu gostaria de, nessa parte introdutória, dizermos o seguinte: nós temos 4 linhas para fazer a divisão aí do que é as linhas de pensamento da grande tribulação. O primeiro grupo, ele pensa são chamados de pré-tribulacionistas, né? Por que pré-tribulacionistas? Porque creem que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. O segundo grupo é os mid-tribulacionistas, ou seja, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, e aí ela será arrebatada no meio da grande tribulação. E há os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação e que será arrebatada após a grande tribulação, né? E um quarto grupo ainda, que acredita que o arrebatamento da igreja será parcial, ou seja, parte da igreja será arrebatada e parte ficará para passar por uma grande tribulação. E nós vamos explicar sobre essas 4 linhas. Só que para isso, nós queremos ler aqui, deixar um texto básico para frisar esse nosso estudo, que está em Mateus. Se você puder, abra sua Bíblia aí, como já o pastor Anselmo disse, pega papel, caneta, pega a sua Bíblia, né? Mateus capítulo de número 24, e o verso de número 21, diz-nos assim a palavra de Deus: porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação, depende da sua versão aí, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. Então veja que versículo interessante, que vai falar sobre a grande tribulação. Não é qualquer tribulação, não é qualquer adversidade, fala de uma grande tribulação, de uma grande aflição, como nunca houve antes, pastor Anselmo. Então, verdade. Lembrando que essa grande tribulação, ela difere de tribulações, porque uma questão é o transcorrer da vida normal, e todos nós sofremos tribulações, mas a grande tribulação, tanto é que a palavra tribulação significa comprimir com força, será o período mais angustioso, será o ápice, o clímax, o apogeu do sofrimento humano, e também será um período de juízo em que Deus irá tratar com a humanidade, né, evangelista Lucas? Isso, eu quero aproveitar e saudar também a todos os irmãos aí, que Deus abençoe você, que está conectado conosco agora
na escola de discípulos. Realmente, a grande tribulação, como o próprio texto enfatiza, será um período a qual jamais houve em toda a história, e como frisou aqui o pastor Anselmo, a palavra grega para tribulação aqui neste caso é tripsis. Tripsis significa comprimir com força, como se fosse uma pressão interna. Então é exatamente isso que vai acontecer. O homem, ou aquele que estiver aqui passando por este período, vai ser pressionado por dentro, nas suas emoções, no seu psicológico. Será um período devastador, de muita opressão. Só frisando que nós três aqui somos pastores, professores, portanto, nós não defendemos nenhuma bandeira no que se diz respeito à denominação, tá? A gente nunca ficou expondo aqui, não é nosso intuito, mas nós temos que defender aqui a nossa visão para essa questão. E nós somos pré-tribulacionistas, tá? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada, inclusive nós vamos fazer essa introdução aqui, além da que já fizemos, claro, de colocarmos as posições, mas a nossa posição é ser pré-tribulacionista, até porque, pastor Lucas, pastor Anselmo, os maiores subsídios bíblicos são realmente dos pré-tribulacionistas, nos deixa muito mais à vontade e as interpretações são muito mais saltitantes, não é isso? Com muitas exposições nos versículos bíblicos, João falando, Paulo falando a respeito disso. E como que se dará, professor Lucas, essa questão primeiramente aí do arrebatamento? Bom, quando a gente fala de arrebatamento, quando falamos acerca do arrebatamento, nós estamos falando sobre um evento que é um evento parcial para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo será arrebatada. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, como Paulo enfatizou nas cartas, os que estão em Cristo, tá? Então nós acreditamos que a Igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Claro que não há data marcada, não há hora marcada, mas Jesus disse que haveria sinais que haveriam de evidenciar que este evento estava para acontecer e que as últimas horas, os últimos momentos estão para se iniciar. Porque existe uma diferença, eu queria pautar aqui, aproveitar o ensejo da fala, que existe uma diferença entre última hora, últimos dias e últimas coisas. Porque última hora e últimos dias são sinônimos. Quando Pedro coloca essa expressão nos últimos dias dentro da profecia de Joel, ele está falando sobre o período depois da ressurreição de Cristo, ou depois da ascensão de Cristo aos céus, até o arrebatamento da igreja. Estamos nos últimos dias, sempre é os últimos dias. João, no capítulo 2, versículo 18 da primeira carta, vai um pouco mais além. Ele diz que já é a última hora, ou seja, é o clima de expectativa que o cristão é submetido quando ele tem a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Últimas coisas são as doutrinas que a grande tribulação ensina, ou para melhor, que a escatologia ensina. Dentre elas está a grande tribulação, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, Armagedon, segunda vinda, milênio, trono branco, e temos também o estado eterno. Isso são últimas coisas. Então, nós não temos data marcada para quando os eventos das últimas coisas vão acontecer, mas temos sinais que hão de evidenciar isso, sinais que são mencionados nos evangelhos, nas próprias epístolas também, e nós temos diversos sinais aí, que não é a pauta de hoje, mas é só mesmo para que você, a título de conhecimento, saiba que há sinais que evidenciam que está próximo, e a maioria desses sinais já aconteceram, estão acontecendo neste exato momento. A igreja será arrebatada, será tirada da terra. E o arrebatamento, pastor Anselmo, ele tem dois eventos principais. Fale para nós, por favor, desses eventos do arrebatamento. É bom a gente frisar, né? A gente está falando hoje sobre a grande tribulação, numa questão singular e específica, num período de tempo. E quando nós falamos de arrebatamento, a gente precisa fazer uma distinção bem clara. A nossa teologia é uma teologia dispensacionalista. Nós estamos dentro de uma dispensação chamada dispensação da graça de Deus, desse favor que nós não merecemos, mas Deus nos concede. E quando nós falamos de vinda do Senhor, ou a vinda de Jesus, o retorno de Cristo de novo, não é? Nós precisamos fazer duas distinções, né? Porque há duas fases dessa segunda vinda de Cristo. A primeira fase será uma fase invisível e será uma fase destinada apenas
para a igreja. Né? O mundo não vai ver, vai ser um rapto. Tanto é que a palavra arrebatamento no grego é harpazo e no latim é rúptus, ou seja, raptar. Alguém que vai raptar alguma coisa, ele faz as pressas. Tirar abruptamente. Abruptamente, é arrancar. Então a igreja vai sumir da terra, aquele que é salvo em Cristo. Essa é a primeira fase. E só lembrando, pastor, é quando Jesus ele vem e ele não pisa aqui, ele vem nos ares, a igreja se encontra com ele. A igreja se encontra com ele. Ouve o som, e é só a igreja que ouve e sobe. Exatamente, é uma vinda específica e destinada aos salvos. Ele vai vir secretamente e para a igreja. Sim. Tanto é que ele utiliza a figura em Mateus de um ladrão. Porque um ladrão, quando ele vai roubar uma casa, ele não avisa a hora que ele vai chegar. Ou seja, a sua chegada é de surpresa. Nesse caso existe aí, pastor Anselmo, duas palavras gregas para ladrão. A primeira é lestes. Lestes, do jeito que eu estou falando, é do jeito que se escreve. Lestes. Lestes é o ladrão que rouba com violência, ele mostra a face. Ele vem, rouba e vai embora. Agora, tem outra palavra grega que é kleptos. Kleptos é a palavra utilizada nos termos gregos do Novo Testamento quando se refere à vinda de Cristo. Ele virá como kleptos, como ladrão. É o ladrão que vem e rouba furtivamente na calada da noite, sem ninguém perceber, e só se dá conta de que foi roubado o objeto quando se vê que ele não está mais ali. Então é kleptos. Ele vai vir como ladrão que rouba furtivamente. Mas claro, esse termo ladrão não é pejorativo para Cristo. Sim, claro. é só para conotar a questão de vir de forma que ninguém está esperando. Exatamente. Entra aí uma linguagem figurativa para descrever o modo da forma secreta e da rapidez com que ele vai tirar a igreja da terra. Essa primeira fase da vinda vai ter 2 eventos para os que estiverem vivos e também para os que morreram em Cristo e com Cristo. Para quem ficou vivo, Paulo diz: ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus creem, Deus os tornará a trazer com ele. Então as almas dos mortos em Cristo, elas estão guardadas no paraíso, tá? Esperando a ressurreição de um novo corpo glorificado na ocasião do arrebatamento da igreja, ok? Os que estiverem vivos serão literalmente, isso aqui é uma questão muito gloriosa, desafia a gravidade, desafia a racionalidade humana, porque aquilo que é corruptível, ou seja, suscetível à ação da corrupção do tempo, a degeneração por causa das doenças, será revestido da incorruptibilidade. E isso será no piscar de olhos, ou seja, o Senhor virá para arrebatar no piscar de olhos e nós seremos transformados de incorruptíveis de corruptíveis para incorruptíveis assim, rápido. Exatamente. Isso a igreja de Cristo que estará aguardando. Eu acredito, Exatamente. pastores e senhores, que essa velocidade, hoje nós sabemos pela astrofísica que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É a maior velocidade que a astrofísica já conseguiu detectar. Eu acredito que vai ultrapassar até a velocidade da luz, o que é corruptível. Milésimos É da a menor velocidade. A menor velocidade. Exatamente. Eu digo ultrapassar em questões de ser rápido, de ser mais rápido. Não dá pra gente algo acompanhar. inexplicável, é algo que a Não dá nossa pra mente acompanhar, humana não realmente. consegue, a gente só consegue entender dentro de um contexto de que seremos transformados de corruptíveis para incorruptíveis, então, ou seja, a igreja estará com o Senhor e isso acontecerá. E depois os que morreram, é isso que o senhor leu antes? Isso, mas o que é corruptível da incorruptibilidade, e um detalhe também, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós costumamos dizer, a gente sempre conversa, e a única geração que já venceu a morte é a geração do arrebatamento, ok? Sim. A geração do arrebatamento, a morte não tem poder sobre ela, ela já venceu a morte. Então, esse evento acontecerá. Então, essa é a primeira fase da vinda de Cristo, o arrebatamento. Agora, a segunda fase é chamada de parousia, no grego. Apocalipse 1:7 diz assim: vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então esse vede, João está dizendo quem em Apocalipse? Olhe atentamente, ou seja, será a aparição visível de Cristo em glória. Agora, entre essa segunda fase da vinda de Cristo, que é a transformação dos vivos, não é? Para encontrar com os que morreram em Cristo, que estarão com ele nas nuvens, até a parousia, existe um transcorrer de tempo aqui na terra. E esse transcorrer de tempo é chamado de grande tribulação.
Alguns nomes conotativos a esse período é chamado de a última semana profética de Daniel. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a última semana profética de Daniel. Tempo de angústia para Jacó, porque Israel também vai sofrer o juízo de Deus. Sim. A ira futura, nós falamos aqui no programa passado que Jesus bebeu o cálice por nós, o cálice do juízo. E quem rejeitar a cruz de Cristo, sobre ele será derramado 7 taças nesse período da grande tribulação. Tempo de destruição, tempo de eclipse, tempo de castigo, tempo de choro, tempo de aflição e dilúvios de açoites, né? Vai ser o período mais sombrio que a humanidade já passou, vai ser o clímax. Nós vivemos aí até a Terceira Guerra Mundial, mas nada pode ser comparado, senhores, Lucas, pastor Márcio, com o período da grande tribulação. Vai ser algo espantoso, estarrecedor. Então, ou seja, então a igreja será arrebatada, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, e isso aconteceu logo em seguida, dá-se início a grande tribulação. É isso, exatamente. pastor Lucas? Então, eu quero enfatizar aqui o seguinte: quando nós falamos de grande tribulação, estamos falando do juízo ou a ira sendo derramada. A ira sendo derramada. É a ira de Deus sendo derramada. Então eu quero frisar o seguinte: não é a ira do homem, não é a ira de Satanás, mas é a ira do próprio Deus sendo derramada sobre a terra, tá? Dentro dos nomes que mencionou aqui o pastor Anselmo, tem um nome que é muito enfático nessa questão, para mostrar que a ira é de Deus, porque eu quero provar para você que a ira é de Deus. É importante nós provarmos para você que a ira é de Deus, porque pode ter muita confusão acerca disso. É o próprio Deus que está derramando ira sobre a terra, tanto que tem as 7 taças da ira de Deus. Agora, pastor Márcio, por favor, Isaías, capítulo 26, versículo de número 20 e 21, diz que é o dia da indignação. Mas indignação de quem? tá, Isaías, capítulo de número 26 versos 20 e 21, por favor. 20 e 21. Isso. Vamos lá. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Olha que coisa. Então a gente vê o seguinte: esse texto é claro, esse texto é enfático em mostrar para nós que a ira que estará sendo derramada no planeta no período da tribulação é a ira de Deus, não é a ira de Satanás. Por mais que Satanás esteja irado com Israel e vai perseguir a nação de Israel, e também vai perseguir os santos, aqueles que professarem a fé na tribulação, e também não é a ira do próprio homem, por mais também que o homem vai ter a sua natureza, sua natureza pecaminosa desenfreada, ou seja, ela vai ser liberada para poder se inclinar cada vez mais para o mal, como nós vemos nos selos do Apocalipse. Mas a ira é de Deus. Isso tudo resume-se na ira de Deus sobre a terra. Só que eu queria enfatizar uma coisa aqui muito importante, pastores, que quando nós falamos assim, a ira vai ser derramada sobre os homens, sobre os ímpios, pastor Márcio, e vai ser também derramada sobre a nação de Israel, para Israel vai ser preparada para receber o Messias, fica meio que algo pejorativo em relação à pessoa de Deus, em dizer assim: não me aceitou, ou não creu na minha palavra, então sai, você vai ser julgado, você vai receber juízo. Não ficou do meu lado, recebe juízo. Fica meio pejorativo, sim, se analisar de uma forma rápida. Mas não é dessa forma, porque Deus não é déspota, Deus ele é justo. Isso aí tá? É a questão da escolha do próprio homem. A escolha do homem. Mas na verdade o que acontece? O juízo da tribulação, da grande tribulação, na verdade é a manifestação da justiça do próprio Deus. Bom, o Lucas falou uma coisa interessante aqui, porque às vezes nós nos apegamos a Deus como Deus amoroso, só como Deus da misericórdia. Sim. A gente precisa entender. E o que ele é, e a gente não pode... Isso. Exatamente. Isso. Mas ele não é só misericórdia, existem outros atributos, né? Então, Deus é misericórdia e justiça.
Então, ao mesmo tempo, ou a mesma medida, se é que eu posso medir a Sim. misericórdia de Deus, eu acredito que não, mas vamos supor detalhadamente aqui, não é? Deus não é mais justo do que misericordioso e nem mais misericordioso do que justo. Do A que balança é amoroso, do que... equilibrada Exatamente. dentro da natureza Ele tem a divina. totalidade de todos os seus atributos. E o que é a ira? A ira nada mais é do que a justiça de Deus em ação. Sim. Toda vez, tanto no período veterotestamentário como no novo, porque eu já vi muitos teólogos assim, já estamos falando de ira e tribulação é ira, enfim, falam assim, mas o Deus do período veterotestamentário, da antiga Era um aliança, Deus parece que é um ruim, Deus rude. ruim, um Deus que mandava matar, e o Deus do Novo Testamento parece que é um Deus diferente e negativo. Se a gente fizer um exame, a gente vai ver que a graça ela nos cobra muito mais do que a lei. Sim. Tanto é que Ananias e Safira foram fulminados na hora pelo Sim, próprio Deus. É exatamente. período neotestamentário. Sim, já é dispensação Exatamente. da graça. Exatamente. certeza. Então Deus ele se ira. E quando a ira de Deus, quando a justiça de Deus, ela entra em ação, meu irmão. E uma coisa é a gente cair na ira do homem e na ira do diabo, porque você escapa. Porque se você está na ira do homem, você roga a Deus e Deus te livra. Se cai na ira do diabo, o próprio Deus Roga te livra. a Deus. Agora quem é? Isso aconteceu Que com vai Davi, livrar né? o homem. Inclusive, em 2 Samuel, ele ser melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Exatamente. Então, é interessante essa questão dos atributos em si, porque, e Deus tem dado, professor Lucas, Anselmo, tempo ao homem, desde a primeira dispensação. Então, as dispensações vêm acontecendo literalmente para o homem se É um consertar. período de oportunidade. De oportunidades. Então, assim, nós estamos no maior período, inclusive, só dando uma pincelada, nós estamos dentro daquilo que são chamadas semanas de Daniel, na 60ª semana, né, 69ª semana, desculpe-me, ou seja, a semana de número 69, e ela tem sido extensiva, não é? Mediante a misericórdia, a longanimidade do Senhor. O senhor Mas que falou, né? acontecerá a grande tribulação, acontecerá e A acabou. gente está no pano de fundo escatológico, o senhor falou sobre essa questão extensiva da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que os dias foram abreviados, né? Porque senão nenhuma carne se salvaria. E outro detalhe, na parábola... Isso na tribulação. A Isso. tribulação foi abreviada, como dizem. Vai ter que Isso. ser, porque senão ninguém vai subsistir, né? Exatamente. 24, 22. Exatamente. E na questão da parábola das virgens, a gente vai ver que ouve-se um grito à meia-noite. Aí vem o noivo e sai ao seu... Encontro. Mas na cultura judaica, o noivo nunca vinha à meia-noite. Ele sempre vinha às 6 da tarde. Ou seja, transcorre um período de tempo até a chegada do noivo. Ou seja, um período de oportunidade. A graça de Deus, que Deus está concedendo ao homem para que o homem possa realmente se arrepender. Exatamente. Pastor Márcio, Sim. por favor, leia para nós a doxologia de Romanos, A especificamente. doxologia de Romanos. Vamos lá. É o verso Sobre 36. Deus. Por favor, que o verso 36 explica exatamente o porquê que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Tá, doxologia de Romanos é Romanos capítulo de número 11, tá? E o verso Do 36. verso 33 ao 36, mas o 36 exclusivamente diz, Isso. porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto, pastor Márcio, está mostrando que Deus cria uma lei, ele estabelece uma lei, uma espécie de regra que é inata. Por exemplo, ele diz assim, ó, porque dele, todas as coisas veio dele. Sim. Tudo tem origem nele. Ele é a fonte de tudo que existe. Como João, capítulo de número 1, verso 3. Isso, exatamente. E também ele diz assim, ó, por meio dele. Por quê? Porque além dele ser a fonte de tudo que existe, ele sustenta. Sim. Ele sustenta todas as coisas. Só que existe uma ordem. Saiu dele, ele sustenta, tem que retornar para ele em Sim. forma de adoração e agradecimento. Então o texto diz assim, ó, porque dele, ele é a fonte. Por meio dele, porque ele sustenta. E para ele, porque isso tem que retornar para ele em glória e louvor, porque tudo é para a glória do nome dele. Inclusive isso fala de responsabilidade. Ele nunca fez Exatamente. nada, como diz algumas linhas de heresias, inclusive, de seitas, que diz que o Senhor nos fez e deixou-nos ao léu. Olha só o que eu Né? encontrei Exatamente. aqui. Então, ou Não, seja, exatamente. é uma situação de que ele fez, só que ele vai recobrar. Com certeza. Só que o que ele quer são servos conscientes, pessoas que aceitem na beleza da sua santidade, eu adoro na beleza da sua santidade, adore como servo fiel, e saiba que todas essas coisas que nós estamos dizendo vai acontecer, porém, para nós hoje, dispensação da graça, há uma oportunidade, ou seja, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se batizando, porque quem crer e for batizado é algo automático
Então é até complicado de alguém dizer que crê e não querer se batizar. Exatamente. É colocar em xeque uma situação bastante complexa, preste atenção nisso. Então, quem crer for batizado. Então, o que acontece? Creu, foi batizado, vai ser salvo. Se manter fiel, claro, até porque a gente não sabe quando será. Nós estamos nos últimos dias, mas não sabemos qual será o dia do arrebatamento. Se manter fiel até lá, e aí automaticamente não passaremos por essa grande tribulação. É interessante essa questão, porque é o seguinte: os juízos é exatamente Deus dizendo isso. Eu estou pedindo de volta o que você fez com a vida que eu dei. Sim. Porque se ele saiu dele, ele mordomia. Isso quer dizer que o fôlego de vida é dado por Deus todos os dias para todos os seres humanos. Até os ateus. Sim. Respiram o ar que Deus dá. Igualmente a todos, né? Deus dá Exatamente. a todos. Então, ou seja, Deus vai fazer o quê? Deus vai recobrar isso no juízo. No juízo é Deus dizendo o que você fez com a vida que eu lhe dei. É a mordomia da vida. Exatamente. O que você fez? Porque mordomia significa literalmente cuidado. Cuidar, né? diferente de folga. Mordomia, Exatamente. cuidar. Olha só o que eu achei em Romanos 2:9. Olha só a profundidade disso aqui. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Sim. Então Paulo está falando aqui tanto de judeus quanto gentios, né? Que haverá um período de angústia, Romanos 12:9, pode acompanhar aí. Haverá um período de angústia, haverá um período de sofrimento. Então todo aquele que rejeitou a graça divina não vai escapar daí. Não, sabe o que é interessante? Esse texto é Maravilhoso. maravilhoso. Que ele diz assim, primeiro ao judeu, mas também ao grego. Mas ele diz primeiro ao judeu. Sim. Porque Israel tem uma responsabilidade enorme entre as nações da terra. Até porque Jesus veio para nascer nela e ela recusou Jesus e recusou. Veio para o que eram os seus e os seus não também por receberam. receber a revelação especial. Exatamente, então. Né? Tiveram um grande privilégio. Exatamente. E simplesmente desdenharam. Exatamente, pastor. Pois bem, partindo Hum. desse pressuposto, senhores, sobre a tribulação, qual seria então os propósitos principais da tribulação de Deus derramar a sua ira sobre a terra? O primeiro propósito que nós queremos destacar aqui é preparar a nação de Israel. Quando a gente fala de preparar, estamos falando também de peneirar a nação de Israel para reconhecer, para ter acesso à fé no Messias. Isso no final da tribulação. A tribulação serve para isso, para experimentar, peneirar a nação de Israel. Jeremias capítulo de número 30, versículo de número 7, que é o texto que dá subsídio a essa questão, a esse propósito. Jeremias, Capítulo 30, verso 7, pastor, por aqui, favor. capítulo por 30, gentileza. verso 7. Pode ler? Por favor. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Olha que interessante. Não é a angústia de Israel, não é a angústia dos filhos de Israel, é a angústia de Jacó. Por quê? Porque isso complementa o fato de que a tribulação é um lugar, ou para melhor, um período que a pessoa vai estar com a sensação de um beco sem saída. Aquilo que Jesus falou lá em Lucas. Um beco sem saída. Será um período de muita aflição, um período em que não há saída para aliviar a aflição que se está sentindo. Aí, por isso o termo Jacó, porque nós ouvimos e crescemos ouvindo que Jacó é enganador. O significado hebraico da palavra hebraica é enganador. Suplantador. Suplantador. Mas se você pegar a raiz da palavra hebraica, Jacó é Yaakov. Yaakov significa aquele que agarra. Simplesmente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque isso, nasceu isso agarrado até, segurando exatamente, no pé de Esaú, seu irmão, então quer dizer, no o que é agarrar. nascimento. Mas não tem nada a ver com suplantar, com Exatamente. E no Antigo Testamento, um nome era dado de acordo com uma ocasião marcante no nascimento da criança, ou enfim, às vezes por algo profético. Mas você observa, por que a angústia de Jacó? Porque está falando sobre uma angústia, um sentimento de aperto tão grande, que aquele que agarra não vai ter onde se agarrar. É exatamente isso que ele está querendo transmitir. É o período de angústia, de tribulação, de muita dificuldade para a nação de O Israel. homem vai ficar literalmente estarrecido, perplexo e sem ter onde se agarrar, se acuar. Exatamente. Somente Deus. Isso também, com a questão dos últimos dias, você vê, professor Anselmo, essa questão dos últimos dias, você vê que Israel, eles estavam totalmente desolados. Não tinha nem nação. Agora, no século XX,
ou seja, dia 14 de maio de 1948, Israel foi constituído Estado. Isso aí é Exatamente. profético. Profético. Uma nação nasce num dia e a figueira volta a florescer. Exatamente. Isso- Eles isso têm foi bandeira, prescrito. têm moeda. Isso. Isso tudo é muito Isso interessante. foi profetizado por Ezequiel. Ezequiel 37. 36 e 37. Exatamente. Então, quando você fala aí de preparar Israel para a questão E do outra Messias questão, e toda essa Ezequiel situação, 37 ele tem tudo a ver com isso aqui, porque o grande vale que Ezequiel vê, na verdade, é o mundo. Os ossos secos espalhados sobre a face desse vale são os israelitas, Espalhado que fugiram em- da diáspora. sim, Porque Exatamente. em 70 depois de Cristo, Flávio Vespasiano, com o título de General Tito, como nós conhecemos, ele entra na cidade de Jerusalém, dizima milhares devasta. de judeus, arrebenta o templo, queima tudo, e os judeus vão se espalhando sobre a face desse vale que é o mundo. Exatamente. Quando Ezequiel profetiza, está mostrando o quê? Que cada osso juntou-se ao seu osso. Ou seja, Essa junção, voltando os para a sua israelitas nação. Voltando para a nação, para formar de novo. E tanto é que no lugar de um cemitério, o que resultou? Um grande exército. Sim. Ou Exatamente. seja, que- será o desempenho de Israel durante a grande E é tribulação. interessante que na Segunda Guerra Mundial, que se deu de 1938 a 1945, foi onde literalmente foi dado um pedacinho de terra para Israel. Aí em 14 de maio de 1948 foi instituído o Estado propriamente dito, inclusive deu empate nas votações e Oswaldo Aranha, o brasileiro, deu voto Minerva, né? Para que isso acontecesse. E daí em diante é interessante que se você olhar no mapa, Israel está ali no meio e os países ao lado são tudo árabes, descendentes de Ismael. E aí houve uma grande guerra, só que Israel venceu todos eles. Olha que coisa. Daí tem a questão da Guerra Santa com os muçulmanos, com os ismaelitas, né? Isso aqui também os faz- islamitas. E aí começou com isso aqui e pode ver que a última hora, olha que coisa forte. Seja de quando a ascensão de Jesus para cá, mas nesse século XX, como tanta coisa aconteceu, inclusive cumprimento de profecias, como a gente falou, de Ezequiel 36 e 37. Não, e o senhor falando sobre. É muito importante essa colocação que o senhor fez agora. Você que está ligado aí na escola de discípulos, acompanhando esse assunto maravilhoso sobre a grande tribulação. Falar sobre Israel nesse período que nós chamamos de período da graça, essa dispensação da graça, esse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, é um período maravilhoso. Porque se você for analisar, Deus está alcançando as pessoas através do Evangelho da Graça, mas não esqueceu Israel, porque tem gente que pergunta assim, Deus esqueceu Israel temporariamente? Claro que não, Deus usa hoje, fica pasmado e perplexo com o que eu vou te falar aqui agora. Deus usa a nação de Israel hoje, Deus usa os judeus hoje. Como? Deus transformou a nação em relógio. O relógio escatológico de Deus é a nação, É a nação de Israel. É a figueira. Deus transformou a nação de Israel em relógio porque Jesus diz assim, olhe para a figueira. Então, olhar para Israel é entendendo como que os judeus retornando para a terra, mostra, e isso está acontecendo muito, o retorno de muitos judeus para a terra de Israel, anualmente o número de judeus retornando para a terra de Israel aumenta, cresce, mostra-nos como o relógio está trabalhando e com muita pressa, de uma forma muito rápida. E uma outra Então questão, perceber esses sinais aí. depois que o general Tito invade Jerusalém, ele destruiu o templo. E a única coisa que sobrou daquele templo foi o Muro das Lamentações, aonde os judeus ali fazem as suas orações. E hoje o que separa Israel da Palestina é a faixa de Gaza. Israel hoje tem 42% do território e a nação árabe tem 58%, que era de Israel. Mas por causa desse grande conflito, Israel perdeu parte. 58, Bom, deixa eu falar pra você, pastor Anselmo, ele veio com umas colocações que a gente nem imaginava que ele ia falar um negócio desse. A cabeça Você vê desse como homem hoje ele tá é de colete, hoje ele tá diferente, ele tá chique hoje. E eu só quero Ele dizer vem o com as seguinte, colocações aqui que a gente nem imaginava que existiam essas informações. ó, e nesse local, pastor nesse 58% que pertencia a Israel, onde era o templo, hoje está a Mesquita de Omar, que é um templo islâmico. Sim. Verdade. Então, nesse lugar, Vai ser no rumo da reconstruído. rocha, vai ser reconstruído Não, mas o você falou uma templo. coisa muito importante aí, que é a questão de Israel não ter tempo para fazer Não sacrifício tem agora. tempo, não tem tempo. Só que Não tem- é o não seguinte, tem já é comprovado que é o seguinte, eles já estão com todas as mobílias do templo Sim.
literalmente Terceiro prontas para o terceiro, Tem totalmente. um site que financia, que gente que quiser contribuir, Sim. que entra nesse site, faz contribuição, Exatamente. que eles já estão arrecadando A dinheiro. questão- Isso pra mim, na minha perspectiva, você amigo internauta, se você não despertou aquilo que Paulo diz, já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Exatamente. Então, se você entende um pouquinho de escatologia, não precisa ser um expert em escatologia. Se você olha para o relógio, como o pastor Márcio disse, o evangelista Lucas disse, irmão, a pilha está trabalhando, a figueira está brotando. É todos Então, os se dias. você tiver um pouquinho de entendimento, você Vai Exatamente. tá vai muito ter um próximo. senso Não, tanto- de responsabilidade, saber, Jesus está voltando. Sim, tanto que quando, eu não sei se em aulas passadas a gente até comentou, às vezes a gente vai falando tanto, mas se não, é aquela questão da revelação que Deus dá, aquelas 3 tipos de revelação, que é através da consciência, através da natureza e a através da subjetiva, palavra, né? não é? Através da palavra, então, ou seja, todo ser humano conscientemente tem gritando dentro dele que ele precisa de se encontrar com Jesus e que Exatamente. Jesus vai ter que se encontrar com ele. Exatamente. Automaticamente, segundo, depois nós temos a questão da natureza aí que mostra, não é, a botânica, o mar, o vento e tudo que Deus criou, E outra, comprovando nessas sua... questões de sinais, a gente vai ver sinais espirituais, a gente está relacionado à grande tribulação. Quais são os sinais espirituais? Primeiro, apostasia. Sim. Nunca a igreja, desde a igreja do primeiro século até Sofreu, o né? século XXI, a igreja contemporânea sofreu tanta influência de apostasia como nós estamos sofrendo. Exatamente. Exatamente. O abandono E a pastor- premeditado da fé. Abandono Absteme, espontâneo, literalmente, consciente, exatamente, deixar, premeditado. largar, e mais do que apostatar, porque absteme, largar, é se agarrar a uma outra fé e repudiar aquela que participou outrora. Exatamente. Ou seja, Isso- alguém pega Isso não é outra... a gente não está falando de mudar de religião. Não, Nós estamos falando de uma fé, E de largar sinais, uma fé que é íntegra, Sim, uma fé exatamente, da palavra, exatamente. agarrar-se numa fé porque satisfaz o ego, ensinamentos que satisfaz o ego, e descartar. Distorce a palavra, os doutores de si Exatamente. mesmo, amantes de si mesmo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então é complicado. esses sinais espirituais, eles não são visíveis, a não ser para o homem que é espiritual, porque o espiritual discerne tudo. É porque está não é na vida da igreja. Quais são? Sinais Apostasia, espirituais. segundo, esfriamento do amor. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, ele não está falando só de pecado e transgressão, ele está falando de iniquidade. E não é Então, de dobrar, é multiplicar, meu irmão. Multiplicar, É, tá? é muitas vezes. Rebelião contra Deus também é um fato que está acontecendo muito. A sua criatura se rebelando contra Deus. Sinais científicos, Daniel diz que a ciência se multiplicará. Sinais físicos. Sinais físicos, sinais geológicos, a terra reclama, porque a Bíblia diz que a terra está sofrendo como uma mãe que sofre dores de parto, está gemendo por causa As do pecado. geleiras se destacando, aí se dissolvendo, a questão O aquecimento climática, global. o aquecimento. Agora sim, eu Então, acho efeito que para estufa. ratificar essa questão de Israel, pastor Márcio, por favor, Vamos lá. nos ajude na leitura de Mateus capítulo 24 e também Mateus enfatize 24, para nós Mateus capítulo 24, versículo de número 15, por favor. 15. Porque aí Tá, ratifica é onde- o fato de que Israel está sendo preparado com tribulação para receber o Messias. Tá, então vamos falar sobre a grande tribulação. O sermão continua. Verso de número 15 do capítulo 24 de Mateus diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. É isso aí? 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Estiverem aonde? Na Judéia. Na Judéia. Então, ou seja, está falando sobre o sofrimento da nação de Israel nesse Judeu. período. Aqui é direcionada para judeu, né? Exatamente, porque o anticristo, ele vai entrar no lugar santo, assim como isso foi tipificado por um homem chamado Antíoco Epifânio, no período interbíblico. Profanou o templo sagrado. Profanou o templo. Ele entrou no lugar santo, foi no altar de Deus e ele sacrificou porcos em cima do altar e Coisa colocou... que é detestável a um judeu. Sim. Exatamente. E uma colocou o afronta. quê? Colocou uma estátua de Zeus no lugar santíssimo. Então, assim, isso foi profetizado numa ação. Então, o Antíoco Epifânio acaba se tornando uma tipificação do anticristo, que é o que o anticristo vai fazer perseguindo a nação de Israel. Continue, por favor, pastor Márcio. Verso de número 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Aí, pastor Marcelo.
Aí é o contexto totalmente judaico, né? Porque a eira do judeu ficava no telhado. Geralmente se usava telhados para secar o trigo, secar os grãos. Era comum. Para peneirar, enfim. Então Jesus está falando e tratando especificamente com Israel. É por isso que há muita confusão nessas três correntes de interpretação da questão do arrebatamento: o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Aqui está direcionado a Israel. Se eu interpretar esse texto e fizer uma exegese e achar que é a igreja, eu vou entender que a igreja vai estar passando por esse período. Sim. Mas isso aqui é para Israel. Aí a igreja vai ter que estar na Judéia. O que... A igreja vai ter que ser judia, com um tipo de casa judia. Aí fica diferente. Não tem... A cultura é totalmente Pastor Márcio, o verso 18 também, por favor. Verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Na verdade, o que acontece? O judeu tem duas túnicas. Eu utilizava duas túnicas. Interior e exterior. A exterior é chamada de capa. Quando ia para o campo, seja colher, seja trabalhar com a colheita e etc., para a agricultura, o que ele ia fazer? Ele ia com a túnica interior só. Com a exterior, ele deixava em casa. O que o texto está dizendo? Quando começar a destruição, não dá tempo de voltar em casa e pegar a capa, não. Isso aqui fala de algo rápido, veloz. Vai embora, corre, porque a sua vida está em risco. Continua, pastor, por favor, que é muito importante. Mas esse verso 19, esse aqui nós vamos desmistificar o negócio aqui agora. Você vai ficar espantado, mas você tem que aprender isso aqui, que isso é a verdade, por favor. Não, esse aqui é tremendo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem, desculpa. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu ouvi isso aqui, desde criança. No dia do arrebatamento, quem tiver grávida, a barriga vai murchar porque as crianças serão levadas para o céu. Eu ouvi isso. Sim. Ouvi pregações, e pregava com seriedade. Olha, quem tiver grávida, a barriga vai murchar se ficar na tribulação. Se subir, vai subir a criança e vai subir. Isso está errado. O texto está dizendo assim, ai das grávidas. Irmão, imagina, as irmãs que estão nos assistindo, com todo respeito, sabe o que é uma vida gestacional. Sabe o que é uma vida gestacional. Correr cuidado. Com 7, 8, 9 meses grávida. Aquele peso, aquele cuidado. Exatamente, como que vai correr? E vai estar uma desolação terrível acontecendo. Lembrando como vai correr? E outra, das que amamentam. Tiveram com criança pequenina. Criança no colo. Com todo cuidado materno, como que... Exatamente. Então isso que o texto está dizendo, está falando sobre judias, que se estiverem grávidas, ou estiverem amamentando nesses dias, estas vão ter dificuldades para correr, vai ter dificuldades para fugir dessa desolação que o anticristo vai estar fazendo aí na tribulação. Sem contar a questão climática, depois no verso de número 20, né? Isso, por favor, pastor. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A igreja guarda o sábado. Exatamente, porque inverno tem tudo a ver com a questão de temperatura muito fria aí no Oriente, é muito mais. Isso. E a questão do sábado, ou seja, para o judeu ortodoxo que guarda, se for no sábado, e aí? Vocês vão fazer o quê? Exatamente. Aí fica meio que entre a cruz e a espada. A lei ou vocês vão correr? Ou a vida. A vida. E aí você observa, quando ele diz no inverno, é porque também em Israel, as estradas ficam escorregadias. Sim. Correu, escorrega no inverno. Geleira, coisa exatamente. Do tipo, né? Então, é exatamente disso que ele está transmitindo aí, tá? Então é muito importante a gente fazer uma boa interpretação. Ok? Agora, partindo desse pressuposto aí, da tribulação, tendo o primeiro propósito de preparar a nação de Israel para o Messias, trazer juízo sobre os homens, aí nós vemos que Apocalipse 3:10 é um texto claro para falar sobre isso, né? Apocalipse 3:10, por favor. Apocalipse, capítulo... Acompanha conosco aí na sua casa, 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Pode ler? Isso, por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Para os que habitam. Esse termo habitar no grego é kaitoikio, que significa fazer alguma coisa de uma morada fixa para sempre. Aqueles que fizeram da terra uma morada fixa, uma moradia fixa, ou seja, os terrenos, os que se apegam a bens materiais, serão os que vão ficar na tribulação. E estes aí, que se apegaram à terra, se apegaram aos bens terrenos, que não entregaram sua vida a Cristo, eles serão tentados por essa tribulação. E aí está falando sobre todas as nações, né? É todo mundo, né? E todo mundo
que estiver aqui, que ficar aqui neste período, mas louvado seja o nome do Senhor, que o texto também diz que quem guardar a palavra da paciência, a palavra da perseverança, este também será guardado. Ou seja, não se deixou deturpar-se querendo ser doutores de si mesmo, não sendo avarentos, coisas do tipo. Guardar a sã doutrina. E aqui terminamos corroborando com uma questão do programa passado, da nossa aula passada, a respeito do culto judaizante, porque é o seguinte, a questão do modismo, das novidades, a gente parece que vai esquecendo aquilo que é a teologia bíblica, cristã e genuína, e a gente começa com acréscimos, começamos a fazer algumas coisas que não tem nada a ver com a questão do culto, que Deus colocou, as doutrinas, e aí começamos com o invencionismo. Então, irmão, guardar o que a gente recebeu, daquilo que é a palavra da paciência, para que o Senhor nos livre na hora da tentação que vai vir sobre todo o mundo, tá certo? Exatamente, pastor. E aí, partindo disso aqui, professor Lucas, então nós somos dos propósitos, vamos então para as 70 semanas, Daniel, vou falar aqui. Isso, antes o pastor Marcelo, acho que ele vai salientar o fato de que, assim, na interpretação que nós fazemos da escatologia, e que, como nós já falamos aqui, já fui falando do pastor Márcio, brilhantemente, que nós somos pré-tribulacionistas. Sim. Só que isso, essa interpretação que nós fazemos é um método de interpretação literal das escrituras. Sim. Que dá mais apoio ao pré-tribulacionismo. E isso tem que fazer o quê? Separar o seguinte: Deus analisa a humanidade em 3 grupos e lidar com essa humanidade na escatologia em 3 grupos específicos. Por favor, pastor Anselmo, fale sobre isso. É interessante, realmente é isso. O que eles estavam falando é coerente com a doutrina bíblica e com todo esse subsídio que nós estamos referenciando para você. Deus, ele separou a humanidade em 3 grupos, a saber, judeus, gentios, ou as nações da terra, e a igreja. Tá? Aonde está subsidiado esse texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos crentes de Corinto, capítulo 10, versículo 32, diz assim: não vos tornei motivo de tropeço nem para judeus, primeiro grupo, nem para gregos, ou seja, gentios, e nem para a igreja de Deus. Então esse texto, o capítulo 24 de Mateus, é bom a gente salientar que esse foi o último sermão pregado por Jesus antes de sua morte sobre o Monte das Oliveiras, e é chamado também de sermão profético. E aqui nós vamos encontrar essas 3 categorias de povos. Mensagem no capítulo 24, tanto para judeu, tanto para gentil, como para a igreja. É a mesma coisa da gente analisar Tessalonicenses 4,17, que diz o quê? O mesmo Senhor descerá do céu, primeiro, com alarido, voz de arcanjo e som de trombeta de Deus. Aqui há 3 coisas. O alarido é para a igreja, a voz de arcanjo para Israel, e trombeta de Deus é o quê? É para desencadear o juízo de Deus sobre as nações. Ou seja, anúncio, né? É o marco de divisão entre a dispensação da graça e a grande tribulação. Ou seja, um anúncio. Só deixando citado também, pastor, até acho que vale a pena, é que às vezes a gente tem a questão de já lidar com alguns nomes. Quando falamos aqui, às vezes lemos gregos e falamos de gentil, a terminologia gentil significa povos. Povos, nações. Então assim, exato, é nações. Não é judeu, é gentios, é povos, né? Quando a gente coloca igreja, então são os convertidos ao cristianismo, tá? Não é a judaísmo, ao cristianismo. Então Exatamente. Os cristãos, a igreja convertida a Cristo. Judeus, lembrando que dá ortodoxos, pra mudar os grupos. Exatamente. Se um judeu, porque a Bíblia diz que o coração de Israel ia endurecer em parte. Então, se um judeu quer aceitar a Cristo, ele passa de judeu ortodoxo para cristão. Para a igreja. Para a igreja, automaticamente, sim. E o gentil, e o gentil, exatamente, também para a igreja. Então, nós somos considerados gentios, porém convertidos agora igreja, agora cristãos. Então, quando se fala em gentios, povos, é aqueles que não aceitam a Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus, não sendo judeu. Porque para o judeu, querendo ou não, Deus tem um xodó com o judeu. Por mais que os judeus o desprezou, mas Deus tem um xodó. Eu não digo nem só um xodó, é o pacto que Deus fez abraâmico, sim. Né? Deus fez 7 promessas a Abraão. Até porque com a questão de Deus tem um xodó com Israel, e a noiva de Jesus é a igreja. Vamos colocar, né, deixar bem claro essa situação, tanto que quem vem buscar a igreja é Jesus, ele vem buscar a noiva, é a esposa dele. Agora, Deus Pai tem um pacto abraâmico com os judeus, e meu irmão, ele não vai quebrar. E é interessante que quando nós vamos entrar
dentro dessa questão dessas 70 semanas de Daniel. Estamos na 69ª dispensação da graça, depois entraremos na 70ª, não é isso? A 69ª ela se cumpre em Cristo, aí agora tem um espaço entre a 69ª e a 70ª. A 70ª, que é a 70, chamado que intervalo. Que aí entra a grande tribulação, que os anos aí, as semanas, cada semana de anos. Não são semanas de dias, são semanas de anos. anos. 7 semanas de anos. Sabe qual que é a confusão? Eu estava ensinando isso esse tempo atrás, e tem uma confusão de como que se interpreta as 70 semanas de Daniel. Porque para eles o termo semana não é igual para nós, porque quando a gente fala semana, a gente já está sabendo que é 7 dias. Só que semana para eles, que é o termo Shabuá, o termo hebraico Shabuá, significa 7. É 7, é um grupo de 7. Então ele pode pedir assim, eu quero 7 semanas desse livro. Ou quero uma semana desse livro. Para eles são 7 livros. Sim. Eu quero uma semana desse livro. Eles querem 7 livros. Eu quero uma semana desse copo. Ele quer 7 copos. Então para eles o termo semana para eles, pastor Márcio, é como se fosse o termo dúzia para nós. Certo. Me dá uma dúzia. Que é 12. 12. Para eles semana para eles é 7. Então se a 70ª semana vai ser a semana da tribulação, nós concluímos que terá um período de 7 anos. 7 anos. Ou 42 meses. Levíticos capítulo de número 25, verso 8, só para ratificar essa questão de que uma semana é uma semana de anos. Levíticos 25, verso 8. Deus abençoe a todos que estão conectados aí, estão assistindo. Compartilha aí, vai compartilhando. Por favor. Levítico 25, verso 8, pastor Márcio. Verso 8. Vamos lá ler aqui. Levítico 25, verso 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então você observa, 7 semanas de anos. Sim. Então se uma semana de anos seria 7 anos, vezes 7, 49. 49. Então, 49 anos. Certo. Tá? Então isso aí é uma aqui. explicação de que para eles, semana não é só dias. Para eles, semana pode ser qualquer coisa, porque semana é 7. Pode ser uma semana de livros, uma semana de apostila, para eles sempre vai ser 7, tá? Agora, Daniel capítulo 9, que é o texto da... Acompanhe conosco, Daniel capítulo 9. Tem tudo a ver com a questão das semanas em si, das 70, né? Que aí Ou vai 70ª, né? Que vai pra 70. A partir do verso 24... É 9, né? 9, 24. É um termo maravilhoso. Pode ler? Para melhorar um texto maravilhoso. Verso 24, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha que interessante. Eu li só a parte. 70 semanas estão determinadas. Sobre o teu povo, é sobre Israel essas 70 semanas. Não sobre a igreja. Ou seja, o plano escatológico de Deus, ele está se cuidando sobre quem? Judeus. Ao redor de quem? Sobre os judeus, sobre Israel. E sobre Jerusalém, porque é sobre a sua santa cidade. Sim, é isso que eu ia falar. Ou seja, quando fala da desolação, lá, como nós vamos atrás, em todo o mundo, porém acontecerá literalmente no estado de Israel. Exatamente. Tá? Por favor. Isso? Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ó, só ratificando, nesse texto aqui tem 6 propósitos que as 70 semanas ela tem. Primeiro, fazer cessar a transgressão. Dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Segundo, expiar a iniquidade. Terceiro, trazer a justiça eterna. Quarto, selar a visão e a profecia. Quinto, ungir o lugar santíssimo. Sexto, acabou. Então, o que acontece? Nós vemos que são 6 propósitos específicos aí, tá? E lembrando que isso tudo está sendo direcionado aos judeus. Aos judeus. Não à igreja. Lembrando que é para os judeus. Agora, ó, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, Jesus fez isso na primeira vinda. Certo. Agora, trazer justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos santos, é na segunda vinda, quando estabelecer o milênio. Por favor, pastor Márcio, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ó,
As 70 semanas são divididas em 3 blocos. Sim. Primeiro bloco, ele menciona aqui, ó, 7 semanas Sim. de anos, 62 semanas de anos, e depois a última semana lá mais pra frente. 7 Só semanas, que- 62 semanas e a Uma- última e a semana. última semana. Só que aí o que acontece, pastor Anselmo, por favor? A contagem vai começar a partir de quando o texto menciona aí, ó? A contagem, ela começa das 70 semanas. Tá aí, ó, vamos lá. Desde a saída Do Do povo. povo do da cativeiro. ordem. A ordem, quem deu a ordem? Para restaurar de novo. Para o povo retornar do cativeiro babilônico para Jerusalém. Neemias. Não, a ordem. Não, do nome foi de Neemias. A Imperador. ordem foi do o imperador foi Ciro. Ciro deu a isso, ordem. isso. Deus não falou que ia usar ele como ungido? Ungido, Isaías antes dele 45, nascer, sim. e aquela profecia. Então ele dá a ordem. O povo está em cativeiro babilônico, completa 70 anos. Ele dá a Sim. ordem. Deus falou, vocês vão ficar 70. Sim. Dá a ordem. A partir da ordem e o povo retornar, começa a contagem das semanas. Primeiro bloco. 445 a.C. Isso. Sim, Essa exatamente. Primeiro E daí bloco, começa a pastor contagem. Anselmo. Primeiro bloco. 7 semanas, né? 7 semanas, exatamente. Isso. 7 semanas de anos dá 49 anos. Então, desde que o povo saiu da Babilônia até o momento em que eles constroem o templo e a cidade de novo, reconstroem a cidade com Neemias, é 49 anos de espaço. E dá certinho 49 anos, a cidade pronta e o templo pronto. Certo. Parou a construção do templo, ou para melhor, a construção terminou. A construção da cidade terminou, veio o segundo bloco, de 62 semanas. Aí é mais tempo, porque é 434 anos aí. Mais 434 anos. Então, por exemplo, quando o povo termina com Neemias, com o apoio também de Ageu, de Zacarias, de construir o templo, de construir a cidade, terminou a construção dos dois, começa a se contar mais 62 semanas, que dá 434 anos. Até a vinda do Messias. príncipe, ungido, não é? O Messias. Que é o nascimento. Exatamente. É exatamente, se você contar no espaço de tempo aí, se você contar, não sei se o Anselmo aqui, o professor Anselmo tem a informação correta, mas se contar essas 62 semanas, assim que o povo termina de construir o templo e a cidade, até a aparição do Messias, dá exatamente na entrada triunfal de Jerusalém, que Jesus entra sobre o jumentinho. Certo. Dá certinho. Ali, naquele momento, para de se contar. Então, já foi completada 69 semanas. 69ª. E parou ali. Parou ali. Estamos no intervalo. Parou a contagem. Ou seja, tem um intervalo entre a 69ª e a 70ª. Como nós comprovamos esse intervalo? Primeiro texto que comprova o intervalo é a estátua de Nabucodonosor. Por quê? Porque a cabeça é de ouro, peito, braços de prata, ventre de bronze, e ferro. pernas e de ferro, e o pé é de barro. é de com- ferro e barro. Dois Só que reinos, um barro, forte e um os fraco. dedos que são barro, a metade do pé é ferro e metade do pé é barro. Não dá liga com ferro o barro. Não. Você está falando do intervalo. Este é o intervalo entre a 69ª e a 70ª. Há um intervalo. Isso mostra como o Império Romano vai se degenerar de um ferro para barro. Fala da divisão de Roma. Da divisão de Roma também, fala das 10 confederações, ou para melhor, da confederação de 10 países que também vão ajudar o anticristo a se levantar, mas temos aí a primeira forma de entender esse intervalo. Temos também mais um texto sobre o intervalo, Isaías 61, verso 2. Esse texto é maravilhoso para falar do intervalo, irmão. Isaías. Isso, Isaías. 61, verso 2. Por favor. Para falar sobre o intervalo. Para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andaram tristes. Então, este texto fala para proclamar um ano aceitável do Senhor. É um ano aceitável. Esse ano aceitável, É a dispensação da graça. exatamente, pastor. Que é o intervalo. Que é o intervalo. Então, Nós porque estamos de- na lacuna entre a Sim. 69ª, a 70ª. a 70ª semana. Ou de seja, Daniel. então essa questão da semana para o judeu que é 7 anos e nós estamos na 69ª, ela está sendo duradoura cerca de 2000 anos. Exatamente. Aproximadamente. Que Não é se isso? conta Porque bem. É um intervalo. se deu de quando Jesus entrou com os jumentinhos, ele tinha cerca de 30 anos em Jerusalém, e A aí foi entrada aclamado. triunfal.
a entrada triunfal em Quase Jerusalém. 33, já quase perto da crucificação. Exatamente, que até porque ele participou de 4 Páscoas, né? 33 e tanto. Isso. E aí o que acontece? É interessante que aí para-se o tempo, inicia-se essa dispensação gloriosa que é a da graça. Isso. E aí nós vamos ter esse evangelho que é pregado hoje, o evangelho da graça. Não do reino, da não graça. do reino, da graça, ou seja, nós não fazemos outra coisa senão Porque entrarmos se fala com o nosso muito, pecado isso, e a salvação de Jesus. Agora, né, ó, tem nos um redimiu. texto que esse aqui coaduna totalmente, pastor Anselmo, com aquilo que o senhor falou sobre a questão do templo. Certo. Israel não tem templo agora para fazer sacrifício. Vamos lá. Oséias capítulo 3, verso 4 e verso 5. Irmão, esse texto Oséias aqui, o para quê? defender o intervalo, ele é maravilhoso. Oséias capítulo 3, versículo 4 versículo 5. Por favor, pastor Márcio. Oséias 3, 4 e 5. Isso. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os dias de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, que significa o Messias, né? Isso. Seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Fala de uma restauração do sacrifício. Tá vendo? Restauração Coisa, do hein? Isso é no templo. milênio. No milênio, haverá no milênio, diz o profeta Zacarias, a comemoração da festa dos tabernáculos. Sim. Haverá uma instituição de templo no milênio. Cristo vai reinar, né? Cristo vai reinar. E na linha de interpretação que nós temos, a Nova Jerusalém ficará suspensa Será uma, sobre o Monte Sião. será uma cidade satélite. E aí o que acontece? E outra, É? não É vai precisar isso, da né? luz do Importante, sol né? no milênio, não vai ter luz do sol. O que vai iluminar a terra vai ser a Nova Jerusalém. Ela estará suspensa sobre o Monte Sião, conforme a Bíblia nos apresenta. E aí o que acontece? A Nova Jerusalém vai ser a sede espiritual do reino de Cristo. E a Jerusalém terrena será a sede material Ou política. ou política do reino de E Cristo. todas as nações terão que subir anualmente, não é isso? E pagar tributo Exatamente. ao rei em Jerusalém. Diz o Jerusalém texto terrena. seguinte: se as nações não forem lá, Todo mundo escuro, sem luz. vai ficar sem luz e outra, sem chuva. Ou para melhor, com chuva. Ou Não, seja, desculpa. Eu fiz uma confusão aqui Não agora. tem problema. Ficará vamos lá. sem luz e sem chuva Sem na terra. chuva. Porque Deve a chuva ser, é o né? quê? A chuva é a comprovação da aceitação de Deus no Antigo Testamento, de que o povo estava em obediência. Nesta cidade, como Para fazer com que a terra viesse a frutificar. E a questão é que se vier água com da muita chuva, vai acontecer outro dilúvio, né? E foi pactuado que... o interessante é que nessa Exatamente. cidade não haverá luz do sol, como Lucas disse. O próprio Cordeiro será a sua lâmpada. Sim. E Deus os iluminará. Gente, quando você olha para uma lâmpada, você está vendo aquilo que é exterior e a luz sai de dentro. Sabe o que eu concluo com isso aqui? Que na revelação final, quem vai nos mostrar Deus progressivamente, porque ninguém vai... Eu acredito nisso, piamente falo, que ninguém vai conhecer Deus em sua totalidade na eternidade. Uma coisa assim resumida e falar, não, isso aqui é Deus. Jesus progressivamente vai nos Não apresentando a existe isso, divindade. realmente. Porque se eu falar que se nós chegássemos na Nova Jerusalém e tudo fosse resumido aqui, ó, isso aqui é Deus, gente, Deus seria finito. É por isso que no céu tem pregadores que pregam, vamos ficar no céu e ficar glória, glória, aleluia. Céu será aprendizagem, céu será crescimento, O céu Nós teremos tem bem mais só não graça nos- do que isso. bem mais graça. Só não nos Porque corromperemos, né? esse céu Mas que apresentaram para nós, de ficar lá glória, aleluia, aleluia, glória, é um céu sem graça, você vai me desculpar. É verdade. Agora o céu E bíblico... balançando na rede. Não, piorou. Agora o céu bíblico, que é o céu onde nós vamos aprender, crescer em conhecimento de Deus. Eternamente, esse sem céu, fim. Eternamente. Imagina que você vai conhecer Deus eternamente, eternamente, eternamente. Outra, é aquela Exatamente. questão de Não que tem Deus, fim. como luz inacessível, por mais que nós sejamos transformados, né, do corruptível para o incorruptível, mas ser como Ele é só em termos de não nos corrompermos mais. Agora eu mas vou não falar tem uma coisa como polêmica aqui. descobrirmos, né? Eu vou falar uma Por coisa polêmica aqui. favor. Cuidado, Varão. E Cuidado. os exegeses, quem faz exegese da Bíblia, não me leve a mal, nem os Os exegetas. defensores da teologia sistemática, não me interprete errado. Mas eu vou falar uma verdade aqui para vocês, senhores pastores. Eu cresci a vida inteira falando que nós iremos morar no céu. Ah, não acredito. Segura aí. A vida toda eu vou morar no céu. Não é heresia, tá? Segura aí que a escola de discípulos não tá aqui só para esclarecer. Mas, gente, ninguém vai morar no céu a eternidade.
Eis aí a questão. Nós passaremos um período de tempo, mas nós voltaremos para cá. Tanto é que a Nova Jerusalém, ela desce. E Apocalipse diz o que? Eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles para sempre. Ou seja, haverá uma nova terra, e o céu, na verdade, ele desce. Exatamente, não. E a Nova Jerusalém, ela tem duas descidas. Apocalipse 21 apresenta duas descidas da Nova Jerusalém. A primeira descida... Inclusive Abraão viu, né? Exatamente. Isso é uma outra Abraão questão. Viu a Nova Jerusalém. Viu a Nova Jerusalém. A primeira descida, ela não toca na terra, ela vai ficar suspensa no Monte Sião no milênio, ainda nessa terra aqui. Depois, no final de todas as coisas, a terra vai ser destruída no fogo, diz o apóstolo Pedro na vai sua ser segunda preparada. carta. Será destruída e vai vir uma nova terra. Aí a Nova Jerusalém vai descer e se fixar nessa nova terra. Mas isso, que milênio? Depois do milênio? Depois do milênio. Isso depois já a segunda descida acontecer. é depois do milênio. Ah, sim. Agora, o que o pastor Marcelo Na falou primeira aqui também, é no período do milênio. Depois Isso, da no grande período do tribulação e tal. Isso. Certo. O céu Agora, e a terra será uma coisa só. Agora o que o pastor Marcelo falou aqui sobre nós contemplarmos a Cristo, isso é muito importante também. Porque tem gente que acha que vai chegar no céu e vai ver trono do Pai, trono do Filho, trono do Espírito. Nós vamos ver Cristo. E vamos ver a divindade no corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz assim que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a Bíblia diz também que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olhe para Cristo. Agora vai ser literalmente tudo explicitado em Cristo. E durante o seu ministério terreno, nós estávamos vendo o homem Deus. Ministério terreno. Agora, na Nova Jerusalém, no milênio, nós estaremos vendo Deus homem. E deixa eu só te colocar outra coisa, pastor. O senhor falou a respeito de nós não habitarmos no céu. Então o senhor está querendo dizer que quando for refeita essa terra, a nova terra, o novo céu que vai descer... Tá, então o senhor está falando de poderemos e seremos transitórios. Nós vamos transitar. Nós viveremos entre céus e terra. Esse é o mistério que a igreja vai desfrutar. Lembra que nós falamos sobre os vencedores de cada dispensação? Sim. A igreja que se manter fiel na dispensação da graça vai receber o corpo glorioso, incorruptível. Esse corpo vai ser um corpo adaptado. Você tanto vai subir antes da cidade descer, e vai descer. Tanto é que Cristo diz que nós reinaremos e regeremos nações com varas de ferro. Então seremos corregentes de Cristo no seu reinado. Mas isso aí é milênio. Milênio. Sim, aí a igreja com Cristo glorificada. A igreja com Cristo. Certo. Só para não haver confusão. Porque durante o milênio, pessoas vão nascer, pessoas vão engravidar, pessoas vão morrer. Claro que o pecado, a ferocidade dos animais vão ser retiradas. Sim. O propulsor do mal estará preso no tártaro, que é o próprio diabo. A própria terra será reconstruída, mas isso não isenta pessoas de morrerem no milênio. Sim. Homens terão idade de árvores, mas ainda morrerão. Agora imagine nós convivendo com eles com o corpo glorificado durante esse período de transição. Será algo glorioso. Irmão, é por isso que o diabo ele tenta contra a sua vida, porque ele sabe que Deus preparou para você. É algo exatamente. Tremendo. Agora sim, existe uma figura humana, ficando agora na grande tribulação de uma vez só, que a gente acaba passeando pela escatologia. É verdade. A figura humana central que vai representar a maldade na grande tribulação será o Anticristo. Vamos começar lendo. Na verdade, vamos continuar lendo as 70 semanas pra gente falar sobre ele e falar sobre a última semana, o que vai acontecer nela. Daniel 9 ainda? Isso, 9, verso de número 26. Daniel 9, versículo de número 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Morte. Ele vai morrer. O ungido, o Messias vai morrer. E não estará mais. Tá. Isso aqui já a gente falando das 62 semanas, que é isso depois de Jesus morreu, ascendeu ao céu, tá? A primeira vinda de Jesus na terra, não é isso? Isso, pastor, tá. Isso. Então lá, depois dos 2 pontos. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Olha aqui. Esse texto está falando sobre o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Roma. Por quê? Porque no ano 70 o que acontece, pastor Márcio? Sim, a destruição. O general Tito destrói, literalmente, na gestão do Império Romano. Destrói Tito Vespasiano. Sim. Destrói o templo, destrói a cidade. E aí, o que acontece? Até o fim haverá guerra. Sim. Ou seja, Israel se tornou Estado. Sim. Israel tem 42%? Israel tem 42% do seu território hoje. Então, ele diz assim, até o fim haverá guerra. Ou seja, todo dia tem guerra. Por causa dessa questão de espaço.
Eu vi um vídeo na internet uma vez, nunca estive lá ainda, mas de que quando um islâmico, ou não me lembro se um judeu ou um islâmico, um atravessou o espaço do outro, começa uma gritaria, começa realmente uma guerra ali. Sim. Né? Então Lembrando até o fim que ali haverá são guerra. as duas descendências de Abraão. Exatamente. A descendência de Exatamente. Ismael e a de Isaac. Exatamente. Agora, o verso 26 é o período do intervalo. Jerusalém destruída, templo destruído e tal. E até o fim haverá guerra. Agora, quando esse período, que é o intervalo que nós estamos agora, que é o intervalo da graça, o período da graça, quando acabar e a igreja for arrebatada, começa o verso 27. Pode ler? Por favor. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Lembrando, 7 anos. Isso. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que ele vai fazer? Ele vai destruir aqui o culto judaico. Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha como que é específico. Porque sacrifício nós temos mais ou menos aí 5 tipos. Foi mencionado semana passada Sim. aqui. Isso na segunda parte da semana. Exatamente. Tá. Porque na primeira ele vai engodar, primeira- enganar, vai Isso. trazer Aí- todo mundo para perto, É. vão achar que é o Messias, tá tudo muito bom e Exatamente. tal. Ele fará firme aliança com muitos. Ou seja, ele vai firmar aliança. Na verdade, esse homem vai ser tido como o homem da paz. O homem que vai trazer paz. 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. Como que a gente sabe disso? Apocalipse, capítulo 6. O primeiro selo. Aí, pastor Anselmo, por favor, fale sobre esse cavaleiro. Apocalipse, capítulo número 6. 6, verso Verso 1. 1. Isso. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E aí o verso 2. E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Note bem, Apocalipse, ele utiliza figuras de linguagem e cores também, né? Olhei e vi diante de mim que estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco. Note bem, ele empunhava só um arco, ok? E foi-lhe dado, né? Ortogada uma coroa, e ele cavalgava alternadamente como vencedor. Não diz que ele venceu, mas ele ia cavalgando como vencedor. Não diz que ele venceu. E determinado a vencer. Então esse cavalo branco aqui, vamos corrigir isso aqui também, não é Cristo. O branco aqui simboliza uma falsa paz. Cavalo fala de força, porque era o animal que se usava muito na guerra. Esse cavaleiro que está sobre esse cavalo branco é o anticristo. Lembrando que a palavra anti significa opositor, contrário a que é Cristo. Então ele vai se opor tudo que é em relação a Cristo, a divindade. Foi-lhe dada uma coroa, ou seja, foi-lhe dado poder, ele foi empossado. Não, e é interessante, sabe o que? Foi-lhe dado uma coroa. Isso. Enquanto ele recebe a coroa, Cristo conquista. Toda vez que você dá uma honra para alguém que não merece, dá errado. Dá errado. Muito boa a sua colocação. Foi-lhe dado a coroa, ele não conquistou como Cristo. Ele recebe essa coroa e ele cavalga, sai como vencedor, Ele tinha um arco determinado também, a vencer. Ele tinha um arco, Só mas o arco. só o arco. Não Ele tinha flecha. Não tinha flecha. Isso significa o quê? Uma pessoa que sai com um instrumento pela metade, significa que o seu reino não será completo. Será um reino pela metade. Preparado, algo... E quem vai conferir poder para ele é o dragão. É o dragão. Então, dentro da grande tribulação, nós vamos ver a ação da trindade Trindade satânica. satânica. Dragão, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Isso. O anticristo, esse anticristo em Apocalipse 13, ele é chamado da besta que subiu do mar. Vamos ver o texto, por favor? Vamos lá? É muito importante esse A texto. besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo de número 13. Por favor, pastor Márcio. Verso Olha 1. lá, a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Mas, esse é o verso 1. Esse é o verso 1. Isso. Então essa besta aqui, ela sobe do mar. Lembrando que mar aqui não é literal, não são águas do oceano,
Mar aqui fala de agitação de povos e nações. Assim como o mar tem o seu bramido e leva suas ondas, vai falar de um período de agitação das nações. E nesse período vai surgir essa besta. Essa besta será o anticristo e ela terá 10 chifres, ok? A outra besta é chamada de falso profeta. E ao contrário do anticristo, ela terá só 2 chifres, né? A partir do verso número 11, né? Isso, verso 11 diz Sob assim: da terra. Vi ainda emergir da terra uma outra besta com 2 chifres semelhante a de um cordeiro. Era semelhante a de um cordeiro. Exatamente. E ela se expressava como dragão. E o dragão conferiu poder a essa outra besta que até fogo do céu ela fez descer. Então vai falar sobre uma trindade satânica. O dragão, nós precisamos dizer quem é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A besta que sobe do mar com 10 chifres é o anticristo. E o falso profeta é a besta que sobe da terra. Lembrando que ele só tem 2 chifres. Fala de um governador religioso e um governador político. Então, nós vamos acontecer o que aconteceu, a mesma coisa que Constantino fez com a igreja. A igreja, A miscigenação, Isso é né? forte, hein? a política e a religião vão estar entrelaçadas nesse grande período. E nós vamos ter aqui um ecumenismo mundial, ok? Porque todas as religiões vão ser unificadas em uma só. Então esse falso profeta será o intermediário do anticristo para massificar as mentes durante a grande tribulação de forma E é interessante. religiosa. Vou falar uma coisa aí, pastor, muito boa. Vamos lá. É o fato do seguinte: a única forma de trazer paz total sobre o planeta é unificar a religião, Sim. onde tem E a guerras, psicologia E o- prova isso. E o e poder. a política. A psicologia prova Por isso. isso- O ser humano, se isso eu já não te cortando, Tudo mas bem, te tudo cortando bem. um pouquinho. Tá bom. A psicologia diz o seguinte, que o ser humano ele se identifica, a maior forma de um ser humano se identificar com o outro quando os dois têm a mesma religião. Exatamente. É o ápice, é o Agora casamento imagine entre as uma única coisas. Global onde- e mundial. Pode E o que concluir. mais o povo procura hoje é paz, não é isso? A ONU quer propagar Paz. paz e todo mundo com paz e não quer se unificar as religiões. Exatamente. Imagine só ter um anticristo que tem poder político e poder religioso e vai unificar. E os judeus que nunca se uniram a nada estarão boquiabertos, Exatamente. de queixo caído Agora por esse pensa anticristo. comigo, pensa Exatamente. comigo. É o cavaleiro que sai do Deixa eu cavalo só branco. concluir aqui, ó. Vamos lá. Poder político, poder religioso, unindo tudo numa coisa só, traz a paz. Só que como ele vai fazer isso? Como a gente sabe que é poder político, no caso até vão além dizendo que vai ser uma moeda só, uma religião só. Por quê? Por causa da chamada Grande Babilônia. A Grande Babilônia, que é a meretriz mencionada em Apocalipse, ela cai no capítulo 17 e no capítulo 18, porque no capítulo 17 é o sistema religioso e no capítulo 18 é o sistema político que cai, tá? Então, por isso ele vai unificar tudo isso. Só que tem aí, pastor Márcio, no verso 2, rapidinho, tem Do características capítulo? do capítulo 13. Sim. Apocalipse 13:2. Tem características do anticristo muito boa aí, por favor. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Peraí. Olha que Ela coisa. é uma besta, porque já tá falando de um Sim. animal marinho, mas aí ele é semelhante ao leopardo. Você vê que é figurativo. Isso que não é literal, porque tem gente que se converte, lê isso aqui, fica com medo de ficar na tribulação. É porque pra besta não ver fala de esses um bichos. animal irracional, literalmente, né? Exatamente. Tá Tem gente que subindo acha que vai do subir o barco. Godzilla da água no período Exatamente. da tribulação com 10 Não. chifres, 10 olhos. Um animal Tem gente- marítimo. não. eu li esse texto depois da conversão, não entendi nada, quase não dormi e falei, Deus não me deixa ver essas coisas. Mas aí o que acontece? Semelhante ao leopardo fala da velocidade. O leopardo chega para mais de Sim. 100 km por hora O reino correndo. será. Vai ser rápido, a expansão do seu reino. Os seus pés como de urso. Pé de urso tá bruto, falando da força. Pegada firme. Isso. E boca E de a leão. sua boca como de leão. Ou Tá falando do seja, quê? Será temido. a mordidura mais terrível e mais temerosa. forte. E também Forte. está falando do quê? Na selva, quando os animais começam a fazer barulho, todos os animais da selva começam a fazer barulho, quando o leão ruge, todo mundo se silencia. Se escuta a quilômetros. Exatamente. Quando ele falar, todos vão temer a sua voz. E aí continua o verso B. E por o favor, a parte dragão B. deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão é Ou Satanás. seja, Você olha bem como o diabo ele gosta de imitar as coisas de Deus. Sim, você né? vê aqui, você vê o pai literalmente... o pai arquiteta, o filho executa no plano da trindade. O Espírito Santo ele aplica. Aí nessa trindade satânica, o diabo executou o plano, mas será executado pelo falso Cristo. E o falso profeta vai fazer o papel do Espírito Santo, Sim. né? Mostrando aí Exatamente. A imitação. a imitação.
Até Imitação. fogo do céu vai cair. Desde o princípio ele quer imitar a Deus. Coisas miraculosas acontecerão na grande tribulação para chamar atenção mesmo, né? Será Exatamente. algo assim fantasioso e sobrenatural, vamos colocar assim, né? Agora imagina comigo, depois do arrebatamento da igreja, os crentes vão deixar casa, carro, apartamento, porque tem um crente que é próspero. Sim, Né? De graça a Deus, Deus tem abençoado muitos crentes aí. Graças a Deus. O anticristo vai fazer o quê? Vai administrar. Você não tem casa? Toma uma casa. Toma Você não ali. tem apartamento? Toma um apartamento. E nesse período, parece que a solução para o mundo chegou. Sim. Todos vão adorá-lo e A aclamar. solução social Sem que todos contar querem hoje. que o anticristo terá sinal, tem número, tem nome, tem marca e ainda tem imagem. Ainda vai ter a Exatamente. imagem da besta que vai circular. Sim. A Bíblia não Exatamente. revela que imagem O que será, é essa, como será, sim. né? A Bíblia também nunca falou de chip. Ou a Bíblia fala alguma coisa de chip? Não, chip não. Fala da marca. Fala da marca. Fala de uma marca. Sim. Então cuidado Chip com não. as interpretações, porque às vezes a gente pode colocar uma interpretação e essa interpretação ser errônea, né? É claro que com toda certeza, com esse avanço tecnológico, o anticristo vai criar uma forma tecnológica. E eu só quero frisar uma coisa: ele não vai nascer durante a grande tribulação. Não, pelo É? amor Vai nascer antes. Não, antes, talvez ele já esteja Já vivo esteja entre aí. nós. Estava vivo. Se Jesus voltar hoje, ele já vai assumir o palco e o E cenário. outra, mediante a questão dos últimos dias, conforme já falamos, Israel ter se tornado Estado agora, tem pouquíssimos anos, né? Exatamente. Ou seja, século XX. Então, tudo pode acontecer, ele já pode estar entre nós, não sabemos de qual nação, porque tem gente que diz, vai ser americano, vai ser não sei o que. Bom, Especulações. alto lar, cuidado, tá bom? Mas de qualquer forma, as coisas vão acontecer. Igreja, cuidado para não se vincilhar com essa questão de Estado, que é o que nós já falamos aqui, porque parece que o cisma que houve parece que está voltando, e hoje a gente, quando digo a gente, as igrejas denominacionais, tá? A instituição, através dos seus líderes, estão aí estão se amalgamando a literalmente liderança política, como se a igreja precisasse de política. Verdade. Né? Então, verdade. a gente precisa tomar cuidado com isso, por isso que nós estamos aqui. A Escola Discípulo nasceu para te alertar, para nós dissertarmos esses papos teológicos, esses bate-papos teológicos, literalmente, Lucas, para nós estarmos, Exatamente. né, mostrando aqui textos bíblicos. Claro que nós temos uma visão, somos pré-tribulacionistas, estamos colocando aqui versículos, subsídios, mas olha, mais do que tudo, acima de tudo, independente de visão, fica firme com Jesus, não abra mão da Bíblia Sagrada, que é o nosso guia, o nosso manual, o que nós devemos seguir aqui como orientação. Não, exatamente. Isso é uma questão muito forte que nós estamos frisando aqui para você agora, que nós estamos falando muito sobre a tribulação, a grande tribulação, que é a pauta de hoje, e estamos enfatizando essa questão de que nós precisamos estar alertas. Tem muita especulação de pessoas que começa a surgir aí o burilar de chip, aí começa a se alarmar, será se já chegou a hora? Será se já chegou o momento? Irmão, vamos conhecer a Bíblia, vamos prestar atenção naquilo que diz as profecias, e aí, quanto mais eu conheço, menos alarmado eu fico. E outra, não precisa ficar preocupado, quem é crente verdadeiro, serve a Deus com sinceridade, não precisa se preocupar nem com o nome, nem com marca, nem com o número da besta, porque quando isso se manifestar, a igreja já estará no céu. Sim. E Então- se fosse o caso, pastor, vamos ser radical, se fosse o caso da igreja ter que passar realmente ou não, quem for fiel a Cristo, o Senhor livrará de uma forma ou de outra, sim ou não? Exatamente. Seja Daniel, ele foi livre na cova e não da cova. Ananias, Misael e Azarias foi livre lá dentro da fornalha, não foi foi na fornalha, tá? Inclusive são textos que inclusive alguns acreditam que os mid, que o Senhor vai tirar a igreja no meio com esses textos, inclusive. Mas Aí seja você- ou não, agora- só para ficar aqui bem frisado, Sim. seja fiel a Jesus e acabou. O pastor Sam falou sobre a questão do anticristo. Por que o anticristo não pode nascer? Não pode nascer na Na grande tribulação. tribulação. Porque a grande tribulação já é o cenário para que ele venha agir. Aí tem um grande teólogo que faz uma colocação maravilhosa, usando aquele texto de Gálatas, dizendo que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, o cenário estava montado para que ele viesse. Ali era o momento propício para ele vir. Assim também será como o anticristo. Tudo isso que está acontecendo no planeta é a preparação, é o cenário montado para que ele venha também surgir, não nascer, surgir e começar a executar tudo aquilo que a profecia fala sobre ele. Mas assim,
Estamos findando nosso tempo. Já estamos com 1h30 basicamente 1h30 de aula. basicamente, então Falamos é o nosso bastante limite. Uma aula maravilhosa, um assunto maravilhoso. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus, tá bom? Você que está nos acompanhando aí, pastor Anselmo. Queremos agradecer a todos, lembramos que será um período de angústia ruim para a humanidade, não só para Jacó, mas para todos aqueles que rejeitaram o evangelho da graça, né? Haverá taças da ira de Deus que serão derramadas, chuvas de meteoro, eclipses, escuridão. A Bíblia diz que o sol escurecerá e a lua não dará o seu brilho, não é? A Bíblia diz que haverá choro como nunca houve, os homens dirão, caia sobre nós e nos mata. Os outeiros com medo dessa aflição, desse período. Gente, se durante a graça de Deus, né, a gente já encontra momentos difíceis, imagina durante a grande tribulação. Com certeza. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, conservar nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, como a Bíblia também diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, para que você possa participar das benesses, dos benefícios que há na Nova Jerusalém. Deus nos criou, irmão, e nos destinou para o céu, para a Nova Jerusalém, para reinar com Ele aqui na terra e desfrutar desse novo céu e da nova terra, que será uma só grei. Agora, Deus não nos destinou para a ira, tá bom? Eu faço aqui minhas considerações, um beijo no coração, que Deus abençoe você. Até a próxima Escola de Discípulos. Pastor Márcio, suas considerações finais. Deus abençoe a cada um e a todos mais uma vez. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja sempre bendito. Curta, comente, compartilhe. E nós estaremos voltando aí na próxima semana com mais um programa. E nós te convidamos a participar sempre da Escola de Discípulos.